Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu estou aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar no patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu quero falar com você sobre a importância da diversificação nos seus investimentos. O que que é diversificação e por que que ela é tão importante, por que que ela faz parte de praticamente todos os manuais que você for ler sobre investimentos. Uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores definições sobre diversificação é justamente essa aqui do Ben Carson. Ben Carlson, ele é autor desse livro, é um livro excelente, que eu saiba só tem a versão em inglês e vale muito a pena ler, chamado A Wealth of Common Sense. Uma tradução livre seria alguma coisa como a riqueza do senso comum, a riqueza do bom senso, algo assim. Pois bem, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que diversificar implica, quer dizer, você aceitar o que é bom o suficiente, enquanto abre mão de eventuais ganhos extraordinários, para evitar grandes perdas. O que isso quer dizer exatamente? Bom, para traduzir em miúdos e para transformar isso aqui numa forma mais fácil de entender, porque o que é importante na diversificação, entre outras coisas, é o conceito da diversificação. Por que você precisa, quando está investindo, quando está colocando o seu dinheiro para render, para multiplicar, para aumentar seu patrimônio, por que você precisa se preocupar em fazer a diversificação? O que significa basicamente pegar o seu dinheiro e colocar em porções em diferentes tipos de investimento. Então, só para ilustrar um pouco isso, vou contar uma história aqui. Imagina uma corrida de cavalos, mas não uma corrida tradicional dessas que a gente vê no Jockey Club, não. É uma corrida de longo prazo, longa distância. Por isso que eu coloquei aqui como jornada. E nessa corrida, ela demora vários dias para ser completada e existe uma premiação, ou seja, se você resolver apostar nos cavalos, no conjunto cavalo e cavaleiro, você vai ser premiado da seguinte forma: o primeiro lugar vai ganhar 10 vezes aquilo que apostou, o segundo lugar ganha 5 vezes aquilo que apostou, o terceiro lugar 2 vezes aquilo que apostou e o quarto lugar só recebe de volta o mesmo valor que apostou. Essa corrida, apesar dela ser uma corrida muito longa e difícil, passa por vários terrenos, vários climas diferentes, cada cavaleiro tem um cavalo só para chegar até lá. Apesar dessa corrida ser difícil, quando você olha para os cavaleiros e para os cavalos, você tem mais ou menos uma ideia de quem pode ganhar. Então, imagina que você é um apostador que já conhece um pouco da história, mas como é uma corrida muito longa e como ela vai passar por vários obstáculos, tem várias dificuldades, pode ser que um desses cavalos, inclusive, o cavaleiro, não chegue nem até o final da prova, né? Quanto mais ganhar. Pois bem, imagine que você vai fazer uma aposta de R$ 10.000. A primeira opção que você tem é escolher um dos cavalos e apostar nele. Significa o seguinte, que se esse cavalo ganhar, você vai ganhar, no caso, R$ 100.000, ou seja, os R$ 10.000 que você apostou, vezes 10. Se esse cavalo chegar em segundo lugar, você ganha R$ 50.000, né? Se esse cavalo chegar em terceiro lugar, você ganha R$ 20.000. Se o cavalo chegar em quarto lugar, cavaleiro chegar em quarto lugar, você ganha os R$ 10.000 de volta. E se ele chegar do quinto lugar para trás, você não ganha absolutamente nada. Essa é uma forma de apostar. A outra forma de apostar seria o seguinte: seria você pegar e dividir os R$ 10.000 em 4 apostas e apostar em 4 cavalos diferentes. Quando você faz isso, você percebe que o seu ganho máximo não vai mais ser R$ 100.000. Por quê? Porque você não está apostando mais R$ 10.000 em um cavalo. Você está apostando R$ 2.500 em 4 cavalos. Ou seja, o seu ganho máximo agora vai ser de R$ 45.000. Tirando fora todas as outras possibilidades matemáticas, mas focando exatamente nessa história do ganho máximo, e voltando um pouco no que o Ben Carlson tinha falado, o que acontece é exatamente aquilo, ou seja, você está aceitando algo que é bom o suficiente, enquanto abre mão de ganhos extraordinários, ou seja, realmente, eu não vou poder ganhar R$ 100.000, o máximo que eu vou conseguir ganhar é R$ 45.000. Mas eu vou evitar grandes perdas. É 100% de certeza que você vai evitar grandes perdas? Não, não é 100% de certeza, porque se nenhum dos seus cavalos chegar entre os 4 colocados, você perdeu todo o dinheiro que você apostou. Mas você tem muito mais chances do que se você apostasse em apenas um cavalo. Essa é a lógica por trás da diversificação. Embora você não esteja fazendo necessariamente uma aposta, mas quando você está diversificando seus investimentos, você está fazendo o seguinte: você está escolhendo um tipo de coisa. Você prefere deixar de ganhar muito ou perder muito.
Se você tem só essas duas opções, deixar de ganhar muito ou perder muito, eu poderia apostar que você ia escolher deixar de ganhar muito. Por quê? Porque deixar de ganhar muito significa que você não vai ter ganhos extraordinários, mas também não vai ter perdas absurdas. Agora, perder muito, ninguém quer, né? Eu não quero. Eu tenho certeza que você também não quer. Então, a diversificação, ela entra nos investimentos justamente nesse ponto. A diversificação, ela é uma espécie de controle de risco. O que é o controle de risco exatamente? O controle de risco é algo que a gente já faz naturalmente, a gente já nasce fazendo isso. Um exemplo clássico de controle de risco: atravessar na faixa de pedestre. Significa que se você atravessar na faixa de pedestre, 100% das vezes você vai estar livre de ser atropelado? Não, pode acontecer, mas a chance de ser atropelado na faixa de pedestre é menor. Mesma coisa usar cinto de segurança. Você usa o cinto de segurança por quê? Porque você quer diminuir a chance de, num acidente grave, você se machucar. Então, o que você está fazendo exatamente? Você está admitindo para você que, um, você não consegue prever o futuro, logo, você vai diminuir a exposição às incertezas. No caso, como a gente está falando aqui de patrimônio, a gente está falando de dinheiro, você vai diminuir a exposição do seu patrimônio às incertezas da vida. É como a reserva de emergência, por exemplo. A reserva de emergência é um estoque de dinheiro que você cria numa proporção aí de 6 meses a 12 meses de despesa. Eu tenho um vídeo que eu falo e te ensino como criar reserva de emergência, mas você está criando a reserva de emergência por quê? Porque você não tem como prever o futuro. Então, se acontecer alguma emergência, se você tiver alguma surpresa, logo você não vai ter como estar prevenido para aquilo, já que é uma surpresa. Sendo assim, resta você usar essa reserva de emergência como uma espécie de amortecedor, como uma espécie de estrutura de airbag que vai te ajudar a amortecer a pancada quando a pancada acontecer, mas não dá para ter certeza absoluta que a pancada não vai acontecer. Então, quando você distribui o seu patrimônio, você está fazendo isso também. Quando você pega os seus investimentos e distribui ele, você está fazendo o quê? Você está colocando o seu dinheiro em opções de investimento diferentes que reagem de formas diferentes a movimentos políticos, movimentos econômicos, movimentos sociais. Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, mas se você pegar todo o seu dinheiro, por exemplo, e investir em ações de uma empresa e essa empresa quebrar ou acontecer algum problema grave, você perde todo o seu patrimônio. E essa quebra da empresa pode acontecer por diversas razões. Podem ser por razões econômicas, podem ser por razões políticas, razões sociais, razões ambientais, coisas que não se pode prever, coisas que não se pode ter certeza que vai acontecer. Agora, uma coisa importante. A diversificação, ela não vai eliminar 100% dos riscos. Não existe a possibilidade de você eliminar 100% dos riscos. O que você faz é criar uma estrutura que é boa o suficiente para você, mas que vai te prevenir, vai prevenir grandes perdas, mas eliminar 100% do risco não tem como fazer, não é possível. A diversificação também não é uma fórmula mágica da paz, não é algo que você vai aplicar, você vai pegar um número, uma tabela que todo mundo usa, você vai usar e vai funcionar para você também. Não, não é assim. Você precisa estudar, você precisa ver o seu perfil, precisa entender o seu patrimônio, como o seu patrimônio está estruturado, para aí você definir como você vai fazer a sua diversificação. Porque cada pessoa funciona de uma forma diferente, cada patrimônio é diferente, cada época de vida é diferente também. Pessoas no começo da vida financeira, ou da vida acadêmica, ou da vida produtiva, podem ter uma exposição a risco maior do que quem já está mais velho, quem já tem família constituída, quem tem filhos, casa. Ou seja, a lógica é que quanto mais velho você vai ficando, você vai diminuindo a sua exposição ao risco, certo? Não sei, depende. Pode ser que você seja exatamente o oposto. Quando você era mais jovem, você era totalmente averso a risco. Agora você é uma pessoa que prefere correr risco, que prefere investir, usar investimentos mais arrojados, ou seja, é algo que você precisa determinar para você. Você precisa entender como o seu patrimônio está instituído e precisa definir, principalmente, que objetivos que você quer atingir com o seu patrimônio, para aí você escolher aquele modelo de diversificação que funciona melhor para você. Mas tem algumas coisinhas importantes que já dá para você saber de cara. Uma delas, por exemplo, é a lei de ouro. A lei de ouro do Warren Buffett, ela diz o seguinte: duas regras que o investidor tem que seguir. Regra 1, nunca perca dinheiro. Regra 2, nunca esqueça da regra 1.
Por que essa regra é importante? Porque que você vai buscar, na diversificação, você vai buscar um equilíbrio entre o menor risco e o maior ganho. Mas você não quer perder dinheiro. Você não quer perder dinheiro. Porque todas as vezes que você perde dinheiro, você está causando um desserviço ao seu patrimônio. Então, voltando ao exemplo do gerenciamento de risco que a gente já faz naturalmente na nossa vida, né? A gente pode ter que andar um pouco mais na rua até encontrar uma faixa para poder atravessar. Ou seja, a gente está perdendo um tempo tendo que procurar uma faixa para atravessar. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou maximizando meu ganho, né? Ou seja, eu estou andando para a faixa mais próxima que eu encontrar e estou diminuindo meu risco, ou seja, eu continuo atravessando na faixa para não correr o risco de ser atropelado. Ou então, por exemplo, eu usar o cinto de segurança. Imagina que eu estou indo para um casamento, coloquei uma roupa bacana, coloco o cinto de segurança amassa a minha roupa. E pode ser, inclusive, que no caminho lá para o casamento, nada de mal aconteça, não aconteça nenhuma batida. Mas tudo bem, eu aceito amassar minha roupa só para não ter que correr o risco de, no caso de acidente, eu colocar minha vida em risco, né? Colocar ali a minha vida, a minha integridade física, o que quer que seja. Então, esse é o ponto. Você está encontrando um equilíbrio entre o menor risco e o maior ganho. Menor risco possível, maior ganho possível. Você está procurando esse equilíbrio, que é um equilíbrio que vai funcionar de formas diferentes para diferentes pessoas. É interessante lembrar que nós, seres humanos, nós somos mal equipados para lidar com decisões que envolvem a parte emocional, né? Então, a gente trabalha de uma determinada forma, e que quando a gente está tomando decisões sob pressão, ou quando a gente está emocionalmente envolvido com o assunto, a gente tende a cometer os mesmos erros de novo, de novo, de novo, de novo. Mesmo sabendo que, se a gente estivesse de cabeça fria, se a gente estivesse tranquilo, a gente não iria agir daquele jeito. Quando a gente está sob o efeito das emoções, muitas vezes nós somos, de certa forma, sequestrados, a gente passa a agir não racionalmente. Então a diversificação ela é importante, ela é uma forma que nós temos de fazer a nossa máquina de investir trabalhar melhor. E para a gente entender como essa máquina funciona, vamos retomar um pouco do conceito da fábrica de riqueza. A fábrica de riqueza é uma fábrica, né, que todos nós temos, na verdade, nós somos uma fábrica de riqueza, cada um de nós é uma fábrica de riqueza, e nessa fábrica de riqueza, de um lado, a gente tem o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso tempo, do outro lado tem a riqueza que nós geramos para nós mesmos. Como é que é na prática isso? A gente pode imaginar, por exemplo, uma fábrica comum, como uma fábrica de papel. Né? De um lado entra a matéria-prima para aquela fábrica, tem lá um prédio, e aquele prédio tem máquinas, tem pessoas trabalhando ali dentro. De um lado entra a matéria-prima, o papel, lá dentro essas máquinas trabalham todas, e do outro lado sai papel que vai ser vendido. Né? A nossa máquina, nossa fábrica de riqueza, ela funciona de maneira parecida, mas não é exatamente igual. Imagine então que você, né, na sua fábrica de riqueza, existe uma estrutura, um prédio, e de um lado vai entrar o seu trabalho, né, tudo aquilo que você faz, a energia que você investe, o seu conhecimento, o seu tempo, e tudo isso vai ser transformado em patrimônio. Então, imagina que você, por exemplo, trabalha num supermercado. E nesse supermercado, você vende arroz. Então, você vai ter o trabalho de comprar o arroz do fornecedor, deixar estocado, colocar na prateleira para as pessoas chegarem ali, pegarem aquele arroz e pagarem o valor para você. Isso que você está fazendo é facilitando para as pessoas que querem comprar arroz, você está facilitando o acesso delas ao arroz. Senão elas teriam que ir até lá o agricultor que planta arroz para poder comprar isso, né? Então você está fazendo o quê? Você está colocando o seu trabalho, o seu tempo, o seu conhecimento a favor das pessoas, e para isso você está cobrando um valor. Você tem um lucro quando você vende aquilo. Esse lucro é justamente o dinheiro que vai compor o seu patrimônio. Então, dentro da fábrica de riqueza, existem pelo menos três grandes máquinas. A primeira máquina, que é essa amarelinha, é a máquina de fazer dinheiro. Essa é a máquina que transforma tempo, trabalho, energia, conhecimento em dinheiro. Essa é a máquina de fazer dinheiro. A segunda máquina que recebe esse dinheiro que é feito é a máquina de poupar. Essa máquina também é você que cuida dela. Parte do dinheiro que você recebeu você vai usar para pagar as suas despesas, essenciais ou não essenciais, tanto faz, e a outra parte você vai poupar para poder investir. E é justamente a máquina de investir que a gente vai olhar aqui.
A saída da máquina de investir é o seu patrimônio, que é o dinheiro que você vai usar para comprar as coisas que você quer, para atingir a sua independência financeira, para compor sua família, comprar um carro, viajar o mundo. E essas três máquinas são controladas por você. É você que determina como a máquina de fazer dinheiro vai funcionar, é você que determina como a máquina de poupar dinheiro vai funcionar, e é você que determina como a máquina de investir vai funcionar. E a diversificação entra justamente na máquina de investir. A diversificação, ela vai ser um controle que nós vamos usar na máquina de investir para fazer o quê? Que ela tenha um maior ganho correndo o menor risco. Porque quando eu tiro o meu dinheiro de investimentos, vamos colocar aqui, por exemplo, a poupança como investimento que tem risco zero, só que ela tem um rendimento muito baixo. Quando você coloca num investimento que tem um rendimento maior, o seu risco também sobe. Então, quanto mais dinheiro você quer ganhar nos seus investimentos, maior o seu risco. Isso é, risco e retorno andam juntos, né? Então, só para a gente conhecer aqui um pouco da máquina de investir, um pouco melhor dela. De um lado, vai entrar o dinheiro que você está colocando para investir, que a gente chama de aporte, e o tempo. O tempo é essencial para que a máquina de investir funcione, porque ela funciona baseada nos juros compostos, ou seja, juros sobre juros sobre juros. Dessa forma, do outro lado da máquina vai sair o dinheiro que vai compor seu patrimônio e você vai controlar o retorno, né, as taxas de investimento e os riscos que você está correndo. Exatamente aí que entra a diversificação. Pois bem, quando você entende que a máquina de investir então depende de você, você precisa entender uma outra coisa muito importante. Você não vai ficar rico só investindo. Os rendimentos não vão te deixar rico. Você precisa também trabalhar para ganhar dinheiro, ou seja, você precisa fazer a máquina de fazer dinheiro trabalhar para você, e você também precisa poupar e investir com qualidade, ou seja, calibrar muito bem esses riscos e retornos aí. Um exemplo clássico. Suponhamos que você encontre um investimento que te pague 30% de retorno no mês. Nos dias de hoje, aqui, em começo de 2021, isso é uma coisa muito rara, muito difícil. Mas se você ganhar 30% em um mês, não vai ficar rico. Agora, se você ganhar 1% ao mês ao longo de 10 anos, vai fazer uma baita diferença para você no seu patrimônio, isso eu posso te garantir. Especialmente se você continuar investindo, investindo, investindo e aumentando a quantidade de dinheiro que você coloca nessa máquina também, fazendo mais dinheiro, poupando mais e colocando mais. Com os juros desse, você vai muito longe. Ou seja, os juros compostos, eles multiplicam o seu dinheiro ao longo do tempo. E isso é algo importantíssimo de você entender. É essencial que você entenda que o tempo joga a seu favor. O tempo trabalha a seu favor. Por isso, começar a investir o quanto antes é muito importante para você. Existe sempre uma questão relacionada à parte de diversificação em si, que é, mas será que vale a pena mesmo diversificar? Será que eu corro tanto risco assim? Será? Porque, veja bem, se eu pegar todo o meu dinheiro e colocar num investimento que rende muito, será que não é melhor do que eu ficar, né, separando e colocando ali? Bom, vamos ver alguns estudos que mostram exatamente como a diversificação funciona, inclusive para aumentar os ganhos. O primeiro estudo que tem aqui é um estudo que foi feito no Brasil. É um estudo que está disponível no portal Baster.com, foi feito pelo Baster, né, pela equipe do Baster. E nesse estudo foi feito um investimento em 20 empresas diferentes, aqui um investimento em renda variável, em ações, todas no Brasil, ao longo de 24 anos. Então, 24 anos é um bom tempo? É um bom tempo, é bastante tempo, porque esse é um outro ponto. Quando você está investindo, você quer fazer isso com um tempo razoável, com um horizonte grande de tempo, para que você consiga também diminuir os seus riscos. O que tem de informações aqui? Então, foram escolhidas 20 empresas desde o ano de 1995. Também foram, por comparação, foram escolhidos três índices, que são esses três índices aqui: o CDI, o índice Bovespa. Eles foram escolhidos apenas para fins de comparação, tá? E o IGPM. Foram escolhidas empresas de diversos setores. Então, essas são as empresas que foram escolhidas. Então, tem empresa aqui do ramo bancário, tem empresa do ramo industrial, tem empresa do ramo do varejo, tem empresa do ramo aeronáutico, tem empresas do ramo de energia, de telecomunicações. Ou seja, por que isso? Porque quando você está diversificando, você também está buscando não colocar tudo no mesmo setor. Porque se um setor qualquer é afetado pela economia, outros setores tendem a compensar, né? Depois,
nesse teste que foi feito, nesse estudo, foram colocados R$ 20 para cada empresa por mês. Então, cada empresa dessa aqui recebeu R$ 20 e esses R$ 20 foram ajustados, né, para a época, porque tem a questão da inflação, então foi feito o ajuste. Então, em média, cada empresa e cada índice recebeu R$ 147,44 de investimento. Agora, para os valores aqui, veja bem. A empresa que mais rendeu foi a VEG. Os R$ 147,44 que foram investidos em média na VEG viraram R$ 4.044. E a que menos rendeu foi a Oi. Os R$ 147 viraram R$ 21,07. O que isso quer dizer? Dá para você ver aqui, olha, que diversas empresas renderam diferente. Então, tiveram empresas que ganharam mais e empresas que renderam menos ao longo desses 24 anos. Mas, na soma geral, somando o rendimento de todas, mesmo com as que caíram, a carteira, ou seja, esse conjunto de ações aqui, ele chegou ao valor de R$ 27.541. Ao passo que o CDI ficou em 12.000, o índice Bovespa em 9.000 e o IGPM em 5.000. 5.700. Você pode perceber aqui que a carteira, mesmo a carteira de ações, mesmo tendo recebido diversos, aqui, né, nesse caso, você investiu em diversas empresas diferentes, todas essas empresas tiveram rendimentos diferentes ao longo dos 24 anos, se comportaram de forma diferente, e essas empresas, então, foram responsáveis por fazer com que a carteira rendesse muito mais do que o CDI, muito mais do que o Ibovespa, muito mais do que o IGPM. Claro, isso aqui, obviamente, não é uma recomendação de investimento, não tem nada a ver. Esse estudo foi feito de 95 até 2018, ele é um estudo puramente didático, que é para mostrar que mesmo você pegando o dinheiro que você tinha e colocando em diversas ações diferentes, o fato de algumas ganharem mais e outras menos vão se compensando e vão fazendo com que no final você acabe tendo uma lucratividade maior. Então, esse estudo foi feito no Brasil. A questão é que o mercado brasileiro, ele não é um mercado de ações do Brasil, ele não é um mercado muito antigo. Então, não existem tantas informações, por exemplo, quanto no mercado americano. O mercado americano, que é o próximo estudo, o mercado americano e japonês, o estudo ele foi feito de uma outra forma já. Foi estudado o seguinte: para você reduzir em 90% o risco de perdas da sua carteira, em 90% do tempo, incluindo todas as crises e tudo mais, o que você precisa? Então, esse estudo aqui chama Equity Portfolio Diversification. Esse estudo está disponível na internet. Quem quiser é só pesquisar por esse título aqui que você encontra o estudo completo. Mas o que ele tem de interessante aqui? Ele tem de interessante justamente essa faixa aqui do meio. Ó. Essa faixa aqui, que começa em 75 e vai até 2010, ele analisa crises, os momentos de estresse da bolsa, subida, queda, mas ele representa o seguinte, aqui, number of stocks, ou seja, número de ações pelo período. Então, para os Estados Unidos, se você tiver em média algo entre 40 e 70 empresas, você reduz o seu risco de diversificação, ou seja, o risco de perda, em 90% durante 90% do tempo. Já no Japão, esse número muda um pouco. Ele é de 30 a 50, para atingir justamente essa meta aqui, ó. Reduzir o risco em 90% durante 90% do tempo. Então, esse estudo também mostra, baseado em dados coletados da Bolsa, que você consegue, por meio da diversificação, reduzir o risco. Mas o estudo no Brasil já mostrou que é possível você aumentar o ganho, o estudo dos Estados Unidos mostrou que você reduz o risco. E aí o próximo estudo, ele é um comparativo, na verdade, entre os mercados dos Estados Unidos e da região do Pacífico. A região do Pacífico inclui o Japão, inclui Coreia, inclui todos aqueles que fazem parte ali da região do Austrália. O que acontece? Entre o período de 1970 até 1989, enquanto as ações nos Estados Unidos elas estavam dando um rendimento médio anual em torno de 9,5%, as ações da região do Pacífico estavam em 20,5%. Depois, aconteceu o oposto, né? Mais ou menos o oposto.
De 1990 até 2014, nos Estados Unidos, as ações chegaram aí em torno de 11,5%, e na região do Pacífico, né, na Bolsa de Tóquio, é algo em torno de 1,4%, né, em média. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que se você tivesse ações apenas nos Estados Unidos, você teria amargado um período de baixa e um período de relativa alta. E se você tivesse ações apenas na região do Pacífico, você teria amargado aí um período de baixa e teria um período de muita baixa, na verdade, e aproveitado um período de alta. A lógica da diversificação, inclusive entre países, entre regiões, é essa: é você aproveitar o melhor dos lugares, o melhor de cada um. Então, aquela pessoa, aquele investidor que por acaso tivesse se prontificado a investir nas duas regiões juntas, teria aproveitado o melhor dos Estados Unidos e o melhor da Bolsa do Pacífico. Bom, e aí existem pessoas que dizem assim: bom, olha só, Filomeno, você está dizendo aí que em vez da gente concentrar todos os nossos investimentos em uma coisa só, a gente precisa diversificar. Só que eu já fiz isso uma vez e sabe o que aconteceu? Justamente aquela ação, ou justamente aquele produto, aquele investimento que eu não tinha, é o que as pessoas mais ganharam. E aí eu fiz isso, poxa, eu sou um bobo, eu sou um besta, por quê? Porque eu fui nessa história de diversificar, acabei pegando meu dinheiro e colocando em vários lugares, e aquele que rendeu mais eu deixei de ganhar. Vamos lá. Primeiro ponto importante. A gente tem a tendência de ver sempre o gramado mais verde do outro lado, né? Do outro lado da cerca. Então a gente só vê isso, a gente não vê o quanto a pessoa perdeu. Mas a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Para ser um investidor disciplinado, você tem que estar disposto a aguardar, né? Você tem que aguentar o longo prazo e ver realmente outras pessoas ganhando dinheiro com coisas que você deixou para lá. Isso é parte do jogo. Se você se emocionar com isso, vai ser muito difícil para você se estruturar para manter o seu patrimônio íntegro e para manter uma boa estrutura ao longo do tempo. Tem também quem fala assim: ah, mas eu acho que eu ganho mais se deixar tudo no investimento só, colocar tudo em 100% em renda variável. Tem problema nenhum você colocar 100% em renda variável, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você saiba o nível de risco que você está correndo. Porque se cair tudo, ou seja, se de repente a bolsa entrar em colapso, como já aconteceu várias vezes ao longo da história, você precisa estar preparado para não ter que morar na rua, para não ter que pedir empréstimo, ou seja, para não ver seu patrimônio ser pulverizado. E tem também quem fala assim: ah, mas eu não sei se essa história de diversificação ela é boa mesmo, porque eu só vou saber disso no futuro. E é verdade, você só vai saber disso no futuro mesmo. Mas existem os estudos que eu acabei de mostrar aqui, são estudos que provam, olhando para o passado, provam para você que diversificar tanto aumenta o seu retorno quanto diminui os seus riscos, mas prevenir riscos, ou seja, tratar de algo que pode acontecer no futuro, é isso mesmo, é você estar lidando com o imprevisível, com aquilo que você não sabe, ninguém sabe prever o futuro. Então, você vai ter que se estruturar e você vai ter que se preparar seguindo algumas regras baseado naquilo que você vai aprender enquanto estuda aqui, enquanto estuda em outros lugares. Você vai ter que seguir algumas regras de ouro para você não se comprometer. Agora, você sabe muito bem o seguinte, que se você atravessa fora da faixa de pedestre, o risco de você ser atropelado é muito maior do que atravessar na faixa de pedestre. E tem muita gente também que começa a pensar na diversificação, mas acaba fazendo a diversificação de uma maneira errada. Por exemplo, ah, eu preciso ter de tudo, então. Eu preciso ter ouro, café, barco, carro, eu preciso guardar dinheiro enterrado. Não, você não precisa. Calma. Sim, você vai ficar maluco. Claro que quanto mais diversificado, melhor. Sim, mas tem algumas coisas que não vale a pena. Cavar um buraco embaixo da árvore e esconder dinheiro não vale a pena. Talvez o seu contexto pode ser diferente do meu, mas no meu caso, por exemplo, não vale a pena. Então, não é qualquer coisa que serve para você, não é qualquer coisa que serve como diversificação. Tem que ser algo que tem valor, tem que ser algo que justifique o seu investimento ali. Você não pode simplesmente pegar o seu dinheiro e sair comprando ações, por exemplo, de qualquer empresa sem saber o que você está fazendo. Isso aí não é diversificação. Isso que você está fazendo é uma loucura. Então, calma. Tem uma outra coisa também que acontece bastante, que é quando você tem já a sua carteira diversificada, um negócio chamado rebalanceamento de carteira. Esse termo, rebalanceamento de carteira, induz muitas pessoas a cometerem equívocos. Como é que é a história do rebalanceamento da carteira? Bom, então, se eu decidi que eu ia colocar 10% aqui, 10% aqui, isso aqui subiu para 15 por alguma
alguma questão do mercado, o mercado de repente está bom aqui para esse setor e esse seu investimento subiu para 15%, o que eu faço? Eu vendo 5% e invisto o restante nos outros que estão menores. Isso é o que você não deve fazer. Não faça isso. Não faça isso. Não venda os seus ativos. Todas as vezes que você for vender os seus ativos para poder fazer o rebalanceamento de carteira, você está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade. O que você vai fazer é diferente. Você vai fazer o seguinte: você vai começar a colocar dinheiro só naqueles outros que precisam aumentar a porcentagem. Esse que aqui que subiu sozinho, você não mexe nele. Você deixa ele parado lá e começa a fazer os seus aportes mensais, os seus investimentos nos demais, para que eles alcancem esse aqui e aí fiquem em patamar de igualdade. Então, cuidado com isso, tá? Muita gente por aí fala com essa história de rebalanceamento de carteira. Não é uma boa. Na prática, você vai perder mais dinheiro do que você acha que você está ganhando fazendo isso, vendendo o que tá alto e comprando aquilo que está baixo. Não faça isso, não é uma boa ideia. Qual que é o jeito certo? Tudo começa com você estudar e pesquisar. Você precisa pesquisar e entender como você vai fazer a diversificação. Por quê? Porque existem alguns tipos de diversificação. Então, para começar, o tipo de diversificação, os tipos de diversificação que você vai encontrar por aí. Primeiro, diversificação de classe de ativo, que se fala, ou seja, renda fixa, renda variável. Dentro de renda fixa, existem várias opções de diversificação. Você tem poupança, você tem fundos de renda fixa, você tem CDB, LCI, LCA, você tem tesouro direto. Precisa ter de tudo? Não necessariamente, não precisa ter de tudo. Mas você precisa ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa. Isso é importante. Renda fixa, ela é muito importante por várias razões. Mas talvez a principal razão de você ter renda fixa no seu patrimônio, na sua estrutura de investimentos, é que a renda fixa, ela evita que o investidor tenha no impulso que usar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa. Então, a renda fixa, ela ajuda você a manter uma parte do seu patrimônio ali, vamos dizer, sob controle, né? A outra parte é a renda variável, e aí dentro da renda variável existem produtos diferentes, por exemplo, ações, existem fundos imobiliários, existem fundos de renda variável. Se você for olhar para a perspectiva das ações, aí você tem os mercados, como eu mostrei naquela carteira do estudo, por exemplo. Você tem um mercado ali, né? Você vai investir em ações de empresa, por exemplo. Então você vai procurar uma estrutura que te permita investir em empresas de mercados diferentes, do ramo bancário, do ramo de medicamentos, do ramo de logística, do ramo de energia. Por quê? Você não precisa entender como esses mercados funcionam, você só precisa entender que eles existem e você precisa saber que, em determinados momentos econômicos do país, em situações políticas também, esses mercados eles oscilam. Então, dependendo da demanda, dependendo da oferta, pode ser que um determinado mercado seja mais aquecido que outro. Então, você estar presente em vários mercados te ajuda a estar bem estabelecido. E tem os segmentos também, importante você considerar isso. Outro tipo de investimento que você pode ter, imóveis. O imóvel ele tem uma característica bem diferenciada em relação aos outros investimentos. Primeiro que o imóvel ele tem uma liquidez muito baixa, ou seja, você não consegue converter o imóvel em dinheiro rapidamente. Ele chama imóvel, né, entre outras coisas, porque você imobiliza parte do seu dinheiro. O seu dinheiro fica ali preso. Mas ele tem algumas coisas importantes, por exemplo, se acontecer uma crise ou se tiver um problema sério, você não tem como morar nos fundos imobiliários, você não tem como morar nas suas ações, você não tem como morar nos seus fundos. Você pode morar no imóvel, né? Você tem algum lugar para viver. Então, o imóvel ele tem algumas características importantes. E se você for uma pessoa que entende de imóveis, não adianta sair querendo comprar imóveis sem saber o que está fazendo, mas se você entende, se você se interessa, o ideal é que você busque um imóvel que tenha potencial de rentabilidade para você, ou seja, que é um imóvel que possa se valorizar e que te permita também alugar ou manter ele alugado para que ele pague os próprios custos dele. Isso é algo também que você precisa estudar. Outra coisa importante, moeda estrangeira. Ter investimentos em moeda estrangeira. Muito importante. Por quê? Por causa do câmbio. Se você tem parte do seu patrimônio em moeda estrangeira, significa o seguinte, que na variação do câmbio, o real aumenta, diminui, e aumenta de novo, diminui, parte do seu dinheiro está ali, está investido em moeda estrangeira. Uma outra coisa é que quando você tem moeda estrangeira, e aí o dólar
é a melhor, é a moeda mais aceita no mundo, né? Então, existem outras opções, como o euro, mas assim, o dólar é a moeda mais aceita no mundo. Então, se você for fazer uma viagem, ou se eventualmente você precisar, numa emergência, fora do país, sair do país, ou seja, você tem dinheiro, você tem dinheiro em dólar para fazer isso. E por fim, um outro tipo de diversificação que é bem interessante, que para nós brasileiros está ficando cada vez mais fácil, hoje em dia é praticamente instantâneo, é você abrir uma conta de investimentos em outro país, especialmente nos Estados Unidos. Hoje em dia, um brasileiro que nunca morou nos Estados Unidos, nunca viajou para os Estados Unidos, nunca botou o pé lá, não precisa nem ter passaporte, você consegue abrir uma conta numa corretora norte-americana, você consegue transferir dinheiro daqui para lá. Claro que o dinheiro vai ser convertido de real para dólar e você vai investir em produtos financeiros, né, com muito mais opções do que aqui no Brasil. Então também é uma forma de você diversificar, ou seja, você está tirando parte do seu dinheiro do país e colocando lá fora. E aí a próxima pergunta que normalmente aparece é a seguinte: tá, legal. Quanto de cada um desses aí eu preciso ter na minha carteira? Essa certamente é a pergunta do milhão. E lógico que não tem uma resposta só para todo mundo. Vai depender de alguns fatores. Por exemplo, perfil da pessoa e o objetivo. Qual que é o seu perfil e qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é comprar um carro, comprar uma casa, seu objetivo é independência financeira, é se aposentar, é ter uma família, é morar no exterior. Qual que é o seu perfil? Né? Qual que é a idade que você tem, que época da vida você está, você tem família, você vive sozinho, você mora com seus pais, você quer estudar no exterior. Tudo isso vai ajudar você a pensar na estrutura de diversificação. Outro ponto importante: tolerância a riscos. Você aguentaria colocar o seu dinheiro na renda variável e, imaginando que a bolsa de valores passe por um momento de baixa, e ver esse dinheiro que está investido lá diminuir de valor, ou seja, você colocou R$ 1.000 e de repente aqueles R$ 1.000 agora valem 800, valem 200, valem 100, valem 50, você vai aguentar ver isso? Ou você vai sair desesperado e vender e pegar o seu dinheiro, e aí nesse caso você vai basicamente gerar um prejuízo para você mesmo. Se você não tem tolerância a risco, ou seja, não dá para ser 8 ou 80, tem ou não tem, todo mundo tem uma faixa de tolerância a risco. Mas é importantíssimo que você saiba qual é a sua tolerância a risco. Se você é uma pessoa mais segura, se você é uma pessoa mais disposta a correr riscos, isso vai te ajudar também a quais produtos escolher. Né? Outro, outro ponto importante, o horizonte de tempo. Qual é a sua ideia, ou seja, das suas metas, quando você pretende atingir as suas metas? No curto prazo, daqui a 1, 2 anos, no médio prazo, 5, no longo prazo, 10 anos para cima? São essas as suas metas? Então você precisa disso também. E por fim, o seu conhecimento, que é um ponto que eu falo sempre aqui, mas o seu conhecimento é muito importante. Muito importante mesmo. Se você não sabe, não conhece, não sabe o que está fazendo, não vá começar a colocar seu dinheiro em algo só porque você acha que achou bonito a palavra diversificação, gostou aqui dos estudos todos e vai sair comprando. Não faça isso. Você não precisa fazer isso. Você tem que ter na sua cabeça que você precisa se estruturar, aprender primeiro onde você quer chegar, e aí sim você vai devagar, aos poucos, colocando os ovos em diferentes cestas. E aí, geralmente, existe aquela pergunta, legal, mas assim, por onde que eu começo então, né? O ideal é que você comece sempre por aquilo que é menos arriscado, ou seja, tem um risco menor. E o que que é menos arriscado? Bom, menos arriscado é aquilo que você já conhece e domina bem. Mas existe uma tabela, existe existe uma escala quase consensual, ou seja, é quase consensual porque você pode ver, de repente, em outro lugar, essa mesma escala de risco, mostrada de uma forma um pouquinho diferente, mas ela funciona mais ou menos do mesmo jeito, que é essa escala que eu vou mostrar aqui. Essa escala de risco, então, do jeito que ela está representada aqui, ela tem uma faixa que vai do verde, que é de risco baixo, até o vermelho, que é de risco alto. O ideal é que você comece sempre por aquilo que você conhece e que tem um risco menor. Por quê? Porque suas chances de perder são menores. Então vamos lá. O que tem risco baixo? Os riscos mais baixos são poupança e tesouro direto. Tesouro direto ali tem um asterisco, por quê? Porque é importante lembrar que o tesouro direto não é um tesouro direto, existem várias opções de títulos do tesouro direto. E alguns tipos de investimento do tesouro direto são para o longo prazo. Então, se você investir ele para o curto prazo,
e você se equivocar, é por isso que você precisa aprender bem como o Tesouro Direto funciona, mas ele não é complicado. Ele tem opções de curto prazo, como o Tesouro Selic, e tem opções para o longo prazo, que é como o Tesouro IPCA, IPCA+. O do longo prazo é o dinheiro que você vai usar, por exemplo, para aposentadoria, ou para independência financeira, ou para comprar uma casa, desde que o vencimento do título esteja de acordo com o período que você vai fazer essa compra, né? Porque se você tirar o dinheiro antes, por conta de uma coisa chamada marcação a mercado, existe uma flutuação no preço do título e você pode acabar perdendo um pouco de dinheiro. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Depois, CDB, LCI, LCA, que são produtos que os bancos adoram oferecer, e fundos de renda fixa. São todos produtos de renda fixa, eles têm mais ou menos ali uma escala de médio para baixo risco. Porém, é importantíssimo tomar cuidado. Por quê? Porque se você simplesmente achar que todo CDB tem o mesmo risco, não é verdade. Existem CDBs que são muito mais arriscados que outros. Ah, mas todos os fundos de renda fixa têm o mesmo risco. Não, isso aqui é só uma ideia geral. Você, antes de investir, você precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro, tá? Precisa ler, precisa aprender. Não eu falo dessa escala quase consensual, por quê? Porque, via de regra, esses produtos, esses investimentos, seguem mais ou menos essa escala, mas não é assim 100% do tempo. Então, cuidado, antes de você colocar o seu dinheiro, você precisa entender, precisa ler, precisa aprender. Vá com cuidado e, principalmente, tome muito cuidado com recomendações, com pessoas que falam assim: esse fundo aqui é o melhor fundo de todos, esse CDB aqui é excelente. Cuidado com isso, tá? Os riscos de médio para cima são geralmente os de renda variável. A renda variável, como se diz, ela te permite ganhar muito, mas também te permite perder muito. Então, por isso que o risco dela é um risco alto. Começa com os fundos imobiliários, que estão ali na região do risco médio, fundos de renda variável, ações, e lá em cima, no topo, os mais arriscados, criptomoedas e opções. Ah, mas eu já conheci pessoas que ganharam muito dinheiro com criptomoeda, com Bitcoin. Sim, você conhece. É possível que você conheça pessoas que tenham ganhado muito dinheiro com criptomoeda, mas eu posso te garantir uma coisa: existem muitas pessoas que perderam dinheiro também, do mesmo jeito com opções. Então, por isso que são de alto risco. É por isso que você precisa tomar cuidado. E aí, assim, para você melhorar um pouco mais ainda a sua gestão, existe um número que chega a ser, às vezes, até um número mágico, mas ele não tem nada de mágico, não. Tá? É o seguinte: quando você vai investir em ações de empresas, você está se tornando sócio da empresa. Né? Isso é uma coisa importante você saber. Você é um sócio da empresa, só não é um sócio comum, como seria, por exemplo, o sócio de um comércio do bairro ou de uma indústria. Você é um sócio especial. Você não corre o risco, por exemplo, de ter o seu patrimônio pessoal penhorado ou sendo usado para pagar as dívidas da empresa. Mas você é um sócio, então você tem uma participação naquela empresa. O que acontece se aquela empresa falir, quebrar, desaparecer? Tudo o que você tem ali investido em formato de ações tende a virar zero, né? Ou seja, se você pegar todo o seu dinheiro e colocar nas ações de uma única empresa e essa empresa quebrar, ela não existe mais, todo o seu patrimônio quebrou junto. Você não vai ter que arcar com as dívidas da empresa. Essa é a beleza de ser sócio comprando ações. Mas você vai perder todo o seu dinheiro. Então, via de regra, quando você vai fazer investimento em ações, o ideal é que você não coloque mais do que 2% do seu patrimônio, ou seja, seu patrimônio todo. Se ele for de R$ 100, você não coloque mais do que R$ 2 em uma única empresa. Por quê? Porque se cair um meteoro, se acontecer um furacão, se acontecer um desastre nuclear ou qualquer coisa do tipo e essa empresa sumir do mapa, o máximo que você tem comprometido são 2% do seu patrimônio. O que muito provavelmente não vai fazer com que você passe fome, com que você fique sem moradia, com que você passe necessidade. Esse é um número que é um número estudado, e se chegou nesse número depois de estudar muitos casos de diversificação, e aí esse número pode variar um pouco, se a pessoa, tem pessoas que falam que 3,5% poderia ser também um número, outros 1,5%, enfim, 2% é um número que serve de base. Então, se você estiver investindo em ações, você tem sempre que considerar o seguinte: eu nunca vou ter mais do que 2% numa mesma empresa.
Por quê? Porque se essa empresa quebrar, empresas quebram, isso é normal. Grandes empresas do passado deixaram de existir, empresas novas nasceram, isso acontece, isso é do mercado, isso pode acontecer, mas se essa empresa quebrar, o máximo que eu vou perder é 2%. Mas para começo de conversa, se nos meus estudos eu cheguei à conclusão que existe a possibilidade dessa empresa quebrar, eu não vou colocar dinheiro nela, né? Mas se por acaso ela é uma empresa muito boa e eu não tenho nenhum indício de que essa empresa vai quebrar um dia, eu posso simplesmente deixar essa como uma regra de contenção, ou seja, eu deixo ali 2% investido e se acontecer alguma coisa, enfim, não tem uma perda tão grande. Outras coisas importantes. Ah, mas então, se a empresa não quebrou, mas ela está indo mal, como é que eu faço? Bom, a ideia é que você nunca venda de uma vez, porque especialmente no mercado de renda variável, o mercado ele sofre muitas oscilações e às vezes você pode estar se desfazendo de uma empresa que tem valor ainda. Mas essa é uma análise que precisa ser feita com calma e é uma análise que não dá para ser feita nesse momento aqui agora. Em outros momentos eu vou falar sobre essa análise, mas nesse vídeo aqui eu não consigo falar mais, até por uma questão de tempo. No mais, é isso. Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa aqui que não está clara para você, deixa aqui a sua pergunta, deixa a sua mensagem que eu respondo com o maior prazer.